Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo em questão estaremos falando a respeito de One Piece. One Piece é a maneira que eu chamo, uma maneira carinhosa de se chamar, uma das maiores, melhores e mais incríveis obras já criadas. Obras essas que é conhecidas como mangá, né? É passada como mangá, mas também é conhecida como anime, desenho japonês e agora recentemente teve o live action. Uma história incrível, não somente de um pirata que estica, mas de superações, união, o governo no poder, a luta contra racismo, escravidão. Existe tudo isso em um simples desenho, abordado da melhor maneira possível. Se você nunca assistiu e pensa, mas One Piece é só um desenho com 1000 episódios que nem vale a pena. Isso não é verdade. Porque se você assistiu, se você nunca assistiu, você não tem credibilidade para falar. E se você já assistiu, você mudou sua opinião, se sua opinião era essa. Todos aqueles que assistem One Piece, ou leem, ou... basicamente assistir ou ler, sabe muito bem que é um dos melhores e vai continuar sendo um dos melhores obras já criadas. E essa obra em questão foi criada pelo incrível Oda. Oda. Então, esse carinha aí, eu espero que tenha aparecido pelo menos uma foto antiga dele, porque ele também não é muito de postar foto. Ou... na verdade, ele não é muito de aparecer. Aí, ele criou, primeiramente, um garoto chamado Luffy, Monkey D. Luffy. E o objetivo desse garoto era se tornar o rei dos piratas. Mas como assim o rei dos piratas? A história em questão, o One Piece, roda em torno de um cara. Acontece por conta de um cara em questão, chamado Gold Roger. Esse aí que apareceu. Ele, no momento de sua morte, ele disse a todos que o tesouro dele, ele havia completado uma trajetória e se tornado o rei dos piratas, e aí acabou sendo morto pelo governo em praça pública, e nos seus momentos finais ele disse a todos: por conta disso que ele falou, ele deu início à Era dos Piratas. Todos naquela época decidiram ir para o mar em busca desse tesouro, que no final, se você o encontrasse, você se tornaria rei dos piratas. Até então, só tem Gold Roger, que se tornou o rei dos piratas, e aí acabou morrendo, e vários outros piratas foram em busca do One Piece. E aí tem esse garoto em questão, se passa 20 anos depois, e ele está indo para o mar. O Monkey D. Luffy, ele quer se tornar o rei dos piratas, por conta de motivos aí que você assistindo você vai começando a compreender. Basicamente ele quer se tornar a pessoa mais livre do planeta. E aí, se tornando o rei dos piratas, ele poderia chegar a esse patamar de liberdade, claro. O anime em questão, ele gira em torno da tripulação dos Mugiwara. Mugiwara tem o significado chapéu de palha. Ele fica conhecido por conta desse chapéu de palha, que foi lhe entregue por um outro pirata, o pirata ruivo, Shanks, esse aqui. Ele deu o chapéu para o Luffy e disse: Luffy, quando você se tornar um grande pirata, venha me encontrar e devolver esse chapéu. Até hoje, não houve esse momento, porque ele ainda está em busca do... Até porque os dois não se encontraram até hoje, mas ele ainda está em busca do One Piece, e isso é realmente incrível. Essa obra em questão tem cerca de 24 anos, ou 25, vai aparecer aqui, confirmando isso, e tem todo esse tempo, mas a verdade, se você para pra pensar, a verdade é que eles estão navegando tem uns 6 meses, e a união, a confiança que eles criam uns nos outros, não é determinada por simples... tá convivendo aqui, criou uma confiança enorme. Não, eles tiveram vivências de quase morte, e sobreviveram por conta de seus companheiros, e por esse motivo confiam um no outro. As pessoas falam assim, mas tem algumas pessoas, né, que falam que eles não deveriam ou não poderiam ter uma relação assim, já que eles passaram pouquíssimo tempo. Só que no momento em que você tá pra cair num precipício,
e alguém te salva, se você não considera essa pessoa, se você cai várias vezes do precipício, tá para cair, e essa pessoa te salva todas as vezes, te ajuda pelo menos, se você não considera essa pessoa uma aliada, uma pessoa de seu bando, aí não há o que dizer. Até porque em One Piece as relações são criadas assim rapidamente, justamente por conta dessa era dos piratas que foi criada, e aí eles acabam se relacionando mais rapidamente, até porque qualquer coisa pode dar errado. Eles podem morrer a qualquer momento, lutando contra outros piratas, lutando contra Rei dos Mares, que são peixes enormes, lutando contra qualquer um ou qualquer coisa. Também havia doenças na época que dizimavam a tripulação inteira, veneno. Então, a relação que eles criavam era realmente rápida. Em questão, a série, como eu estava dizendo, o anime, né, a série, gira em torno da tripulação do Chapéu de Palha, que é composta sempre vai aumentando, mas nesse caso é composta por... Começa com o Luffy, né, o capitão, depois aumenta para o Zoro, depois vem a Nami, né, depois vai o Soap, depois o Sanji, depois a Nami sai, a Nami volta, depois vem a Nico Robin, depois o Frank, depois o Brook, que é o meu personagem favorito, e depois vem o Jinbe. Isso é um spoilerzaço, porque tipo, você tem que assistir um por um para poder, você tem que assistir cada saga para poder ver como que essas pessoas entraram no bando em questão. Aí, o capitão deles possui uma fruta chamada de Akuma no Mi, né? As frutas em questão são chamadas de Akuma no Mi, e a que ele comeu é a Gomu Gomu no Mi, que é a fruta de borracha, faz ele com que ele consiga se esticar. Na obra, as pessoas a conhecem como fruta do diabo, porque a deusa, os mares, né? A deusa dos mares rejeita quem come esta fruta, e a pessoa, no momento em que ela cai dentro da água, que ela fica submersa, ela deixa de ter qualquer função. Ela não tem força para se mover, não tem força para conseguir se debater, não tem força para nada. Ela simplesmente vai descer e vai morrer. E isso é uma das melhores coisas que acontece, porque toda vez um membro da tripulação que tem Akuma no Mi acaba caindo... Nossa... Eu esqueci do Chopper. Se você já assistiu, você vai pensar, pô, mas ele não falou do Chopper. Eu lembrei agora. Enfim, se você cair dentro da água, vai afundar, certo? Aí toda hora tem um membro do grupo que cai na água e o outro tem que ir lá salvar. É realmente incrível. Eu aconselho a todos vocês que estão assistindo esse vídeo para saber a minha opinião a respeito, assistam ou leiam. Se você gosta de ler, leia, procure, tem online, tá? Se você pesquisar aí One Piece online, você vai encontrar. É claro, use de meios legais, obviamente. E aproveite a obra. A obra é incrível, o Oda é gênio. Ele criou realmente uma história perfeita. E se você quer entender assim como essa história é perfeita, pesquise no YouTube. Aqui mesmo, né, no YouTube, pesquise a respeito de ligações em One Piece. Você vai ver que, tipo, aquilo que acontecia lá no primeiro arco tem ligação com o décimo não, aí eu exagerei. Tem ligação com o quinto arco, sabe? São coisas ligadas incríveis. Por exemplo, há algo que acontece em Skypiea, que vai ter uma escrita lá em uma pedra que o próprio Gold Roger deixou. Se você já assistiu, você vai ver essa cena. Se você vai lembrar dessa cena, se você está assistindo, você vai ver essa cena. E aí vai estar lá uma frase de Gold Roger. E essa frase só é explicada recentemente, onde que vai aparecer mais falando a respeito do Gold Roger. Por quê? Porque a história vai estar se seguindo, né? E aí vai aparecer pessoas que conheceram o Rei dos Piratas. E aí vai acabar contando essas histórias a respeito dele, né? E fazendo essa ligação toda na obra. Existem incontáveis suposições do que pode ser One Piece, de explicações, teorias. Existe, nossa, diversas teorias. E é algo realmente incrível. Eu mesmo faço, toda vez que sai capítulo, geralmente sai capítulo na quinta, sexta-feira, eles lançam um capítulo. Eu vou lá, corro, leio palavra por palavra e vou comentar com um amigo meu.
esse aqui. Eu comento com ele, comento capítulos de cabo a rabo. Recentemente mesmo teve o lançamento de um capítulo aí sensacional. E a gente comentou e comenta, é texto, é teoria e é muito bom. Então se você tem alguém na sua vida, por exemplo, eu mesmo, eu indico pra todo mundo que eu conheço, cara, assista One Piece. Eu também tinha esse receio porque era muito grande. Só que eu comecei a ler, eu fui lendo capítulo por capítulo. Aí depois de 15 dias, eu já tinha lido os 1000 capítulos. Que era muita coisa. E, tipo, depois de 15 dias já tinha passado rapidão. Então, assistam, aproveitem. É uma das melhores obras que você poderá ver. Se você está assistindo, se você está lendo, se você viu por algum motivo One Piece por conta desse vídeo, volte aqui e comente, agradeça, tá? Porque eu sei que eu agradeço ao meu amigo que ele falou que estava começando a ler, eu falei, cara, vou ler também. Esse foi um dos motivos de eu ler também, né? Pra poder comentar com ele a respeito. E aí eu comecei a ler, e hoje em dia eu agradeço a ele por ter me indicado One Piece. É um dos melhores, é o melhor. Na minha opinião, é o melhor. Não tem outra que supere. Tem outra que supere em animação? Com certeza tem. Jujutsu Kaisen, Kimetsu no Yaiba. São animes que realmente capricharam assim na animação. Só que One Piece é uma árvore genealógica muito completa. Ela tem ligação certinha. A animação também melhorou muito. E pensar que essa série começou a ser lançada em 1999, está aí até hoje, ou seja, ela é mais velha do que eu. É uma série que tá aí mais velho do que muitas pessoas, muitos leitores que leem ela hoje, então aproveitem, curtem ela bastante. Tá? E mudando de assunto rapidinho, para vocês terem ideia do quanto eu amo essa série, que essa série, essa obra, porque aí abrange tanto o anime quanto o mangá e até mesmo o live action. Porque o live action, se você já assistiu as duas coisas, você sabe que são histórias que envolvem os mesmos personagens, só que não seguem a obra original. Mas, pra vocês terem ideia, olhem isso. Sim, esse aqui é a edição 3 em 1, né? E essa é a obra em questão. Tem esse marca-página aqui também, muito incrível. Mandei plastificar para ficar perfeito. E temos aqui o nosso incrível Luffy. Luffy. Uma das... Olha só, outro marca-página. Marca-página. Aqui. Calma. Incrível. Incrível, incrível. E uma das coisas incríveis é que o livro dele não é lido assim, né? Não é lido assim. Aqui mesmo no começo fala isso. Pare, você está perdido. Siga para o outro lado. Por quê? Porque esses livros no sentido oriental, é publicado no sentido oriental, ou seja, você lê daqui para cá e você lê assim, não assim, como as pessoas, né, no nosso país costumam ler. E é realmente algo incrível. E eu aconselho todos vocês a comprarem, a lerem, deem para os seus filhos, tá? Pergunta, não sei o que dão de presente pro meu filho, quantos anos que ele tem? 25 anos. Pergunta se ele assiste, tá? Se você ainda quer dar um presente pro seu filho de 25 anos e ainda quer dar um livro, então, né? Pode perguntar. Ou então pro seu filho adolescente, pergunta se ele gosta, tá? Porque eu tenho certeza que se ele for um fã, ele vai querer. E se ele assiste anime e ele falar assim pra você, não, mas One Piece é só um anime que estica, é só de um pirata que estica, não vale a pena assistir não. Compra o livro, entrega pra ele e fala assim, eu te desafio a não gostar. Fala isso, fala isso. E você vai ter que comprar outros diversos livros, então talvez você não queira tanto, mas essa obra é incrível. E se você quer incentivar seu filho a ler, seu filho ou filha também, então aproveite, tá? Era isso que eu tinha para dizer sobre essa obra. Vai ter muitos outros vídeos a respeito de cada personagem, a respeito de cada arco, a respeito de teorias e muito mais. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, tá? Deixem um like, compartilha, tá? Manda aí pro seu amigo que gosta de One Piece, que vem aqui comentar. Manda pra pessoa que fala assim, não, mas One Piece é só de um pirata que estica. Manda pra essa pessoa e faz ela abrir os olhos, pelo amor de Deus. E assista também se você nunca assistiu, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, fui indicado por um amigo, assista, leia, usufrua dessa obra, que é uma das melhores já criadas, tá? E o vídeo vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo. Caramba, dessa vez não teve nem erro, né? Muito bom. Provavelmente o vídeo vai ter
vai ter aparecido ele mesmo falando aí de forma legendada, porque legendado sempre é melhor, a voz sempre é melhor.